é importante a gente saber, inclusive, que vai passar por aqui, né? E acho que aí, nesse sentido, é importante a gente ir dialogando com os demais vereadores aí. Acho que tem vários vereadores que têm potencial para se mostrarem sensíveis a essa questão. E agora, para a gente fechar aqui a mesa, então, eu vou passar para o Zé Perdigão, da Jaguatibaia, para que ele possa também fazer a sua fala. Tem uma apresentação aqui, né, Perdigão? Sim. Deixa eu... Quer passar o computador Eu para vou passar eu vou passar o controle, vou abrir ele de lá de perto. Bom dia a todos, agradeço o convite. Liga o microfone. Liga. Vamos lá, bom dia a todos, agradeço o convite e vou ser mais direto aqui para a gente poder otimizar aí o final aí da nossa reunião. Eu gostaria só de lembrar, eu represento aqui uma entidade chamada Jaguatibaia, que o nome é a junção do nome do rio Jaguari com o rio Atibaia. Então ela já nasceu com a preocupação da conservação dos recursos hídricos. E ela nasceu de uma luta em 95 e 96 contra o que na época se convencionou a chamar de Transpaulela, que era uma estrada aos moldes da Dom Pedro que ia cortar esse território que viria a ser a nossa APA. Bom, conseguimos, numa luta grande de 1 ano e meio, que não fosse aprovado esse projeto dessa estrada. O pedido era para que ela tivesse sido aprovada só com a apresentação do RAP, do Relatório Ambiental Preliminar, sem exigência do EIA-RIMA. E nós conseguimos mostrar que havia tantos problemas e o impacto ia ser tão grande que teria que ser exigido o EIA-RIMA. No último dia, a Secretaria Estadual indeferiu e aí o projeto, o consórcio formado para construir essa estrada se desfez e por sorte conseguimos segurar. Bom, nós pensamos, vai vir outro empreendimento, mais outro, e nós não vamos conseguir segurar. Resolvemos criar a Jaguatibaia, então uma entidade criada legalmente em 96, e a primeira ação nossa com parceiros, sempre atuamos com parceiros, sem parceiros a gente não consegue pouquíssima coisa. Nós idealizamos o Reviva o Rio Atibaia, que é um movimento que já tem 20 edições. Bom, qual que é o objetivo do movimento Reviva o Rio Atibaia? É levar para o cidadão comum, para a pessoa que não tem a sua formação, que não afeta ao dia a dia dela a questão ambiental, a importância desse território e criar massa crítica para esses momentos de pressão, a gente poder ter um aliado à população. Nós estamos aqui reproduzindo isso da mesma forma, eu considero hoje. Bom, conseguimos mobilizar a sociedade, solicitamos audiência pública, que foi realizada em Joaquim Egídio, depois de uma audiência fracassada aqui na Câmara dos Vereadores, na antiga, e levamos para lá, fizemos uma apresentação, conseguimos mobilizar a Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Vereadores, e foi criada naquele evento, naquela audiência, uma comissão pró-APA. Por sorte, eu tive a lucidez de perguntar para a plenária se eles autorizavam os representantes da Jaguatibaia representar a sociedade civil nessa comissão pró-APA. Foi por unanimidade, 180 pessoas. A gente tem um livro da audiência guardado, tem um histórico interessante. E as reuniões mais difíceis da minha vida começaram ali, e dos outros parceiros da Jaguatibaia, porque eles sentaram à mesa o pessoal da Secretaria de Planejamento, a Comissão de Vereadores da Câmara e nós. E para discutir a proposta inicial do plano de gestão. Bom, foi discutido artigo por artigo, no embate, ponto por ponto. Muito duro. Chegou um ponto que, num telefonema, o representante da Secretaria de Planejamento teve que sair e não voltou mais, foi destituído do cargo. Porque a gente estava conseguindo alguns avanços. Bom, conseguimos trabalhar. Na época,
o Toninho, nessa audiência pública, ele era candidato ainda no partido dele, e aí ele ganhou a eleição em seguida e pediu uma apresentação de tudo que foi apresentado na audiência pública. Então eu fiz uma apresentação para o gabinete dele inteiro, lá na sacristia da igreja de Joaquim Egídio, um domingo de manhã, e ele levantou e falou: em 100 dias eu regulamento a APA. Depois foi executado e nós chamamos a Isalene, falamos para ela do compromisso dele e ela regulamentou. A grande vitória que eu acho, que eu considero que foi um movimento ambientalista de Campinas conseguiu, pode ser resumida no que eu vou dizer agora. A estrutura do CONGEAPA foi feita para que seja tripartite e que seja um conselho de caráter deliberativo. Isso aí é que pega, né, Pedro? Não, Eles não querem mais que a pelo gente seguinte, seja. nós estamos sofrendo um retrocesso hoje, na nossa vida, no dia a dia. Chega de retrocesso, gente. Nós não vamos ser capazes aqui, enquanto cidadãos de Campinas, de enfrentar essa perda de representatividade da população num conselho que foi criado para isso, para ter representatividade da sociedade civil. Então eu queria marcar isso um pouquinho antes da minha fala direta, que é uma coisa mais técnica. Obrigado. Tem que falar com o microfone. Preciso andar porque... Porque a segurança agora vai fazer vibrativo. A gente vai dançar. Bom, Nós não sabemos o primeiro, o segundo e o terceiro. Não é? Não, se a pedra estão do lado. sim. Então vamos lá. Eu queria... Nem sei se precisa microfone ou se dá para ouvir assim. Não, tem que ter por causa da TV. Tá bom, então vamos lá. Só para pontuar algumas coisas daqui, para a gente depois ter uma referência. Nós sabemos que a nossa APA tem 22 mil hectares. Deste total, cerca de 5.700 são área de proteção, área de preservação permanente por curso d'água. Aí não está preservação permanente por topo de morro nem por declividade. Ainda necessitam de ações de restauração cerca de 5.000 hectares de APP por curso d'água. Nós temos um mapa com imagem de satélite fornecida pela Embrapa e foi feita a medição curso d'água por curso d'água. Bom, o potencial de produção da nossa região e da APA é enorme, mas nunca chegou a ser devidamente dimensionado. A gente só tem trabalhado com dados secundários, então não tem dado primário de medição. Bom, vamos lá. Isso aqui, eu estava esperando que viesse um público também jovem, aqui parece que estava previsto alguns alunos, então eu fiz uma introdução e vou passar bem rápida, porque a formação aqui de todos nós, da maioria, acho que dá para passar por isso que eu pensei em uniformizar conceitos. Eu vou passar bem rápido. O ciclo hidrológico, o mais importante que eu quero não está aqui, essa parte de água subterrânea, ó. Que todo mundo sabe que evapora, condensa e cai. Vai para onde? Tem o curso que está na superfície, mas tem uma tal de água subterrânea que ninguém vê, valoriza ou conhece. Bom, 3 grandes compartimentos aqui, a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera. De novo, água subterrânea, isso aqui nós precisamos ter presente. Olha lá, evapora, condensa e precipita. Vamos lá. Na nossa região, não dá para dizer que a gente não sabe, que tem uma estação definida de inverno, de seca e outra de chuva e tal. Não dá, né? E são milhares de anos que assim não dá para dizer que não sabe. Bom, então a partir da chuva, quando ela cai, aqui tem um modelinho para a gente entender algumas coisas mais facilmente, fica mais óbvio. Se a chuva cai numa superfície sem desmatamento ou com cobertura florestal, ela vai ficar retida um longo tempo, infiltra, e essa água tem um potencial, pode ser chamada de recurso hídrico, ela está ali armazenada. Serviu para o desenvolvimento da vegetação, abrigo, fauna e toda a biodiversidade. Bom, vamos lá. Por outro lado, se ela cai numa área desmatada, escorre, erosão, assoreamento, essas perdas, e aí ela pode ser tratada com um potencial destruidor. É o que a gente vê toda hora acontecendo. Tá? Só para a gente... Bom, aqui é um corte de um terreno espelhado.
Então nós temos duas situações. Aqui nós temos, representando o ciclo hídrico. Então precipitou aqui, ó, precipitou, tem escorrimento superficial, tem a água de subsuperfície representada aqui, ó. Isso é importante. Bom, se escorreu aqui, infiltrou, tem uma represa, aqui tem água também, um pouco solo úmido, tem uma nascente aqui embaixo e tem o rio. Olha que interessante, está mostrando que esse lençol freático está abastecendo o curso d'água por baixo do curso d'água. Poucas vezes isso é mostrado, poucas vezes, isso criança, isso no primeiro, no ensino fundamental, a gente mostra quando recebe alunos no viveiro. Se todos nós tivéssemos entendido isso, visto isso há muito tempo atrás, já teríamos queimado algumas etapas, parado de fazer tanta bobagem. Bom, como é uma área espelhada, vamos, aqui está é a mesma topografia, mesmo tudo. Ó, tirou a vegetação lá em cima, olha o que acontece. Nós não vamos ter infiltração, lençol freático seco, a nascente de altitude vai estar seca, erosão e assoreamento. O que acontece na nossa área de proteção ambiental? O que predomina? Esse ou esse? O segundo predomina. O segundo ainda predomina. E um ponto que a gente precisa estar muito atento é o seguinte: quando a gente fala em área de proteção permanente, área de preservação permanente, as APPs, elas são 3 categorias: de curso d'água, de topo de morro e por declividade do terreno. Eu vou representar aqui na minha mão o topo de morro e aqui embaixo o córrego. Do córrego, do curso d'água até o topo de morro, essa área, essa encosta, área agricultável, é a maior área de captação de água. É óbvio que precisamos proteger o topo de morro e a APP. Mas e essa área toda aqui? Lá na nossa APA, a maior parte dessa área de produção gera problemas. Tá? Esse equacionamento de melhoria da condição técnica do proprietário rural, ele precisa ter orientação. Aí a questão de órgãos oficiais, no estado de São Paulo tem a CAT, a míngua, que não chega a ser eficiente no conhecimento, para passar o conhecimento adquirido que eles têm lá. Então, tem um abismo entre o conhecimento técnico adquirido e a média das práticas conservacionistas nas propriedades rurais. Bom, vamos lá. Aqui, ó, só para lembrar de novo, se infiltrou, onde tem infiltrou, tem a nascente, a água vem a água superficial. A água de recarga que vem por baixo, de subsuperfície, e muitas vezes é muito maior do que a contribuição da água superficial, gente. Isso fica esquecido, fica em gabinete, em técnico só que sabe disso, e a gente detonando tudo, a sociedade não vê, não conhece, não luta para entender isso, então vamos mudar um pouquinho. Olha lá, aqui é só uma seta vermelha pequenininha e uma seta grande, os volumes são bem diferentes. O interessante é que a característica da nossa APA é de favorecer a infiltração, o fluxo de base acontecer e abastecer o rio pela sua calha. É a nossa característica lá. Zona de cisalhamento, né, praticamente? Isso. Vamos lá. Que água nós temos disponível? Bom, principalmente a água que cai na chuva no verão. É essa. Se ela não infiltrar no solo durante o período de chuva, no inverno as nascentes não vão verter água. Vocês viram ali, seca. A água de subsolo não retorna. Então, só no próximo verão é que teremos oportunidade de favorecer a infiltração. Se o solo estiver preparado para infiltrar. Tá? Bom, que água teremos no futuro? Ó, se a gente pretende um desenvolvimento em bases sustentáveis, ó, os nossos mananciais, e não tem como negar que a nossa área de proteção ambiental, desde os primeiros estudos, foi com base em recurso hídrico. Então não tem como eliminar essa possibilidade. Nós estamos falando de água. Tá? Nós temos que priorizar a proteção e conservação nesse território. Não tem outra alternativa. Planejar.
eu conheço, é ali que a água vai ser produzida, vamos planejar para poder usar essa água. Bom, aqui é só um exemplo muito importante de ações práticas. Ó. Tecnologias de restauração para favorecer a infiltração de água. Isso já existe, demorou para a gente acertar. Eu falo que meus primeiros trabalhos de restauração foram na década de 80. O modelo ainda era de cultura de eucalipto, de pinos, porque era o que a universidade acompanhava para a restauração, e começamos a introduzir um modelo de diversidade com espécies nativas. Apanhamos, hoje a gente tem, depois que planejou, vamos lá executar. Então, olha que exemplo do que é possível. Isso é uma propriedade que foi totalmente retirada da sua cobertura florestal para vender para produzir energia para siderúrgica, queimar, virou carvão. Então, teve um trabalho de restauração que foi desenvolvido, devagarzinho chegou a isso. O que quer dizer isso? Vou voltar só aqui para vocês olharem. Aqui, ó, teve que fazer poço para buscar água lá embaixo na lição freática, porque o nível baixou, e com a restauração voltou a verter de novo nascentes em vários locais. É lógico que ele não vai entupir o poço, mas ele está lá fechadinho, não precisa da água do poço. Tem água já correndo. Bom, o que quer dizer isso aqui? Hoje tem tecnologia para fazer uma restauração com diversidade adequada, desde que se identifique os locais prioritários. Opa, o que nós estamos falando? Já temos aqui na APA tudo definido, os locais prioritários. Nós estamos falando isso há quanto tempo? Vamos fazer 22 anos de Jaguatibá e nós estamos falando isso, gente. Nós já fizemos, em 2007, inauguramos o viveiro da Jaguatibaia, lá em Joaquim Egídio. Nós produzimos e viabilizamos o plantio de 260 mil mudas em várias propriedades. Trouxemos recursos e foi feito plantio com as nossas mudas. Nós fizemos a primeira reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, lá no viveiro da APA, para falar para os proprietários rurais. Nós passamos pelo ciclo da cana, pelo ciclo do café, pelo ciclo da pecuária de leite, pelo ciclo do eucalipto. Nós temos que ter como visão agora o ciclo de produção de água. 2008, 2009. Essa conversa já estava aí posta. Bom, o que nós estamos fazendo hoje? Vale um parênteses aqui. Em 2016, nós recebemos uma visita no viveiro de um grupo técnico da Embrapa Meio Ambiente, que estavam visitando vários viveiros no estado de São Paulo, e uma visita técnica muito boa. No final da visita, eles falaram: Perdigão, você tem 15 minutos? Eu até dei risada, já estava quase 2 horas visitando o viveiro. E ele falei: lógico, ele falou assim: não, estamos convidando vocês para irem para a Embrapa para a gente continuar desenvolvendo o trabalho de produção de muda, de pesquisa em restauração. Foi um susto e uma honra. Então, hoje nós estamos dentro da Embrapa Meio Ambiente, o viveiro está lá desenvolvendo trabalhos em parceria com a Embrapa, que também está passando por um processo muito difícil de desmonte também com corte de verba e tal, mas enfim. Então, nós estamos indo, eu estou indo para lá quase todo dia, então a presença física aqui nas coisas da APA está mais difícil, mas nós estamos trabalhando lá. E fizemos uma proposta de um projeto de pesquisa que chama Conhecendo as Águas da APA de Campinas. Tá? Como é que foi feito isso aí? Da onde nasceu? Naquela época, em 2014, no auge da crise do sistema hídrico, né, do colapso do sistema Cantareira, no enroncamento da onde a Sanasa retirava água, a gente foi, filmou, fotografou, tem tudo isso filmado e fotografado, para levantar o nível do rio para captar água. Captava água debaixo da represinha do enroncamento, saía um filete d'água. A gente não sabia qual era o volume. Mas caminhamos a pé por dentro do leito do Atibaia até as 3 pontes. Fotografando, filmando, tudo. Quando chegamos lá, tinha 5 a 6 vezes mais o volume de água. No auge do problema, a água veio, contribuição da APA. Então, opa,
Depois nós fomos pegar dados mais reais, a Sanasa estava recebendo ali no arrancamento 4,2 metros cúbicos por segundo, e o dado oficial era que retirava, captava 4. Então o filetinho que eu vi era 200 litros por segundo. Olha lá. Eu fui andando dentro do Atibaia desse jeito. Até lá. Isso virou o Rio Atibaia. Tá? Tem dezenas, centenas de fotos, filme, tudo isso aí. Então aqui é perto do Botânico, daquele loteamento botânico, e nós fomos caminhando, teve trecho, saiu do Rio, voltou, enfim. Bom, na nossa pesquisa, ó, nós propusemos e conseguimos, hoje está em andamento, propusemos para a Unicamp, para o Departamento de Recursos Hídricos, e eles são os nossos parceiros, tem um convênio oficial entre Unicamp e Jaguatibaia, para andamento da proposta. Nós estamos fazendo medições das vazões de subbacias de importância. Opa, quais são subbacias? Nós tivemos que selecionar algumas subbacias. Aí a equipe já de técnicos da Unicamp, a Luísa, bióloga da Jaguatibaia, eu e o carro da um dos pontos de medição. Bom, aqui só para vocês terem uma ideia da riqueza hidrológica, que vocês já sabem pelo aquele mapa anterior, mas nós vimos um pedacinho desse território esticou aqui. Aqui esticou, para ajudar a gente a definir que subbacias escolher. Eu quero fazer um agradecimento aqui para o João Facina Neto, todos os mapas da Jaguatibaia, desse nível aí de qualidade, tudo é ele que nos ajuda, é o nosso parceiro. Viu, Neto? Obrigado. Bom, aqui os exutórios de todas as subbacias foram localizadas, de todas, mesmo as que vêm para cá, o nome está para cá, mas todos estão aqui. E no final nós escolhemos 4 subbacias para estudar. Tá? Quais foram os critérios? Nós escolhemos uma aqui, ó, ali perto, onde é a região hídrica da APA. Ela tem uma característica, é a mais bem conservada. Por quê? Tem uma propriedade lá que já restaurou mais de 100 hectares de APP e reserva legal. Então tem uma cobertura florestal bastante grande. Nós temos aqui cerca de 10 mil mudas nesse trabalho da Jaguatibaia. Então é uma área, uma das subbacias mais bem protegidas. Depois nós temos a do Cabra, que é maior, então entrou pelo seu tamanho, pelo seu porte. Tá? Aqui do Pires, que é uma dentro da área urbana, então com maior risco de contaminação. E aqui é a mais degradada, que é a bacia da Fazenda Angélica. Ela está mais uma vez no inverno do ano passado, pegou fogo, então ela não tem cobertura vegetal, está 100% queimada. 100% queimada. Dá para acreditar? 100% queimada. Vamos lá. A pesquisa, ó, nós vamos ter... Então, a ideia da pesquisa, deixa eu voltar, era o seguinte. Nós vamos fazer medições de vazão numa série longa para tirar picos de cheia ou de seca, para não estragar a média. Os dados vão ser jogados numa modelagem matemática para que a gente tenha uma correlação. Faltando 5 mil hectares de APP a serem restauradas, o volume de água que chega na APA hoje é tal, vai ser medido. Uma modelagem matemática vai dizer, se a gente restaurar desses 5 mil hectares 20%, qual o potencial de incremento na vazão? Se restaurar 50%, se restaurar 100%. Só que não pode ser uma prática isolada, só restaurar APP. Tem que entrar a conservação do solo da minha encosta da área de produção. Vai aumentar muito mais ainda a recarga. A recarga quer dizer, quando chover vai ter menos água escorrendo, menos erosão, menos problema, e vai retornar essa água na seca para nós, gente. É isso. É só isso. Bom, para fazer essa pesquisa, precisa de equipamentos caros. Uma estação, depois tem uma foto rapidinha aí, uma completa com 60 mil, uma mais simples é 7, o que nós falamos? Tem dinheiro? Não tem. No auge da crise política e econômica. Então, o que nós fizemos? Começamos a fazer medições pontuais e ampliamos o nosso trabalho. Aqui vai ser assim. Nós vamos relacionar com o aumento da cobertura florestal e ver no próximo ano quanto de água, na mínima, está vazando em função do aumento da cobertura florestal. Já vai ser bastante interessante. Então aqui, ó, aumento da infiltração de água no solo
no período de chuvas, vai proporcionar aumento do volume de recarga do aquífero cristalino e, consequentemente, maior contribuição para a vazão do Atibaia, redução do arrasto de sedimentos. Opa, sedimentos. Sedimentos. Olha o rio Atibaia, nesse verão agora, essa é foto do começo do ano, olha a cor do rio. Nós estamos falando em barramento, nós estamos pensando direitinho que a lição de casa, que é a proteção do solo lá atrás, para não ocorrer isso aí, está sendo considerada? Em que nível de consideração que está? Um copo, eu peguei um copo de 200 ml menor que esse daqui, dessa água, quando sedimentou, ficou com mais de um dedo de sedimento, de argila. Mais de um dedo. Qual é a vida útil de um barramento feito numa região com essas condições? A proteção do solo, através, primeiro, do que a legislação exige, áreas de preservação permanente. Vamos começar por aí. E, junto, teria que ter sido feito um trabalho de caracterização da capacidade do uso do solo e levar para os proprietários para falar: aqui a exploração é mais adequada a isso, isso, isso. Juntem vocês todos, vamos fazer um polo de produção de tal. Não dá para se pensar nessas áreas solo frágil da APA, com declividade acentuada, de ter culturas de ciclo curto. Todo ano arar o solo para plantar, tem que privilegiar culturas perenes. Opa, já elimina um monte de coisa, já começa a ter um outro viés de produção agrícola, que pode surgir um grupo de cooperado para ter uma região que produz especificamente tal coisa. Então, tem potencial absurdo para melhorar a viabilidade econômica, sem o que acontece hoje, que muitos proprietários veem a sua propriedade na APA com uma reserva imobiliária. Só fica pensando: opa, quando é que vai dar para eu lotear tudo? Isso acontece. Bom, então, paralelamente, nós estamos fazendo o inventário. Daí que o senhor fala dos peixes, dos organismos bentônicos, do plâncton. E quem está coordenando isso na Jaguatibá é a bióloga Luísa Scal. Aqui só um tipo de cascudinho. Então, nós estamos com uma série de... Nós vamos lançar uma cartilha com o inventário dessa vida nos córregos da APA. Vamos divulgar isso para todo mundo ter, vai servir de referência para a escola, para tudo. Nós vamos criar massa crítica, multiplicar isso por quanto? Pelo tanto que der. Para quando precisar sentar e discutir o que nós vamos fazer, tem gente falando: não, isso não interessa também. Não vai ficar, chega de ficar do lado fora e o couro comer, depois vamos ver o que deu. Fazemos observação de aves também, tudo com foto, nos locais que a gente vai fazer. Aqui a cartilha que a gente vai publicar. Bom, a Embrapa aderiu e ela faz análise da água. A gente já pega as análises da água e é levado, ela está fazendo. Então a qualidade da água também vai ser refletida. Pesquisa por 24 meses. Aqui vários pontos a gente no campo, só para mostrar. Olha, um curso d'água, esse é o Pires. Esse é da Fazenda Angélica. Esse é o das cabras, aqui é a coleta de plâncton. E lá atrás medição de vazão. Bom, nós temos que evoluir para gerar dados para os estudos mais profundos, que vão trazer dados mais significativos para ser tabulado. Então nós precisamos, a ideia inicial já era começar com instalação fixa. São instalações fixas que você põe, ela tem um monte de sensor que mede tudo. Fica lá automático. Preciso achar um local, preciso achar um proprietário que topa, porque é um equipamento caro, precisa ter segurança, não pode ser qualquer beira de estrada. Monitoramento hidrológico, medidor multiparâmetros. Você vai lá com o computador, descarrega, você tem dados de uma série da semana, do mês, de 24 horas. Você sabe o que ocorre no local. Tá? Nós vamos fazer isso. Ainda não temos recurso, mas vamos fazer. Monitoramento da qualidade e quantidade da água nas subbacias. Eu falo que o que a gente precisa mudar, é um conceito. Mananciais tem que ser visto como uma esponja viva e limpa. O que é isso? Esponja permeável, absorve, depura, regulariza, limpa, livre de poluentes e viva. Uma cobertura florestal com os micro-organismos que propiciam essa depuração. Essa mudança de paradigma. Isso aqui todo mundo precisava pensar assim, criança precisava pensar assim.
novos conceitos, biodiversidade como indicador de qualidade ambiental. Gente, está demorando muito para a gente, para a sociedade, assumir isso. Introdução do custo ambiental na planilha de custo de cada produto. Eu sou agrônomo, por sorte minha área foi para o meio ambiente, mas eu sou formado em uma faculdade que gera conhecimento para a agroindústria, e eu estou cansado de ouvir dizer que eles são a base da economia do país, pelo que produzem. Eu sei, vamos pensar um pouquinho aqui. Só é essa receita dita o produto vendido e acumulou um valor tal, porque não entra o custo ambiental no custo de produção. Não entra quanto degradou dos cursos d'água, não entra que todas as cidades ao longo do curso d'água, os problemas que está acontecendo por isso contaminado. Então só por isso que só aparece o positivo. Então o que nós precisamos? Introduzir o custo ambiental na planilha de custo de cada produto. Não fica fácil, eu detono tudo, ele vem aqui e contribui com tanto. E o resto, que aí diluir o custo para toda a sociedade. Não aparece. Eu vou acabar. Ter como objetivo a conservação, qualidade e quantidade. As nossas ações deveriam ter como objetivo isso aqui, ó. Conservar. Então vamos lá. Aqui, esses serviços ecossistemas, serviços ambientais. Por sorte, o município avançou um pouquinho em serviços ambientais. É uma coisa que eu acho que todos têm que estar envolvidos. A população, como o Vicente falou, ó, sabedora de riscos, de desabastecimento, mudar hábito. Aqui mudar hábito é até lutar pelos seus direitos. Eu pensei no comitê, no consórcio, mudar de postura. Ó, proprietários rurais. Como a água produzida lá na área, ele tem que passar a ser o protagonista. E aqui, ó, desenvolvimento do planejamento estratégico para a conservação dos recursos hídricos via capacidade de uso de solo. Isso é urgente, porque só falar de APP não vai solucionar. Precisa avançar mais, já estamos vendo lá na frente. Governos municipal, estadual, federal, política de incentivo e extensão rural. Nós estamos com isso aqui não acontecendo. E estudos sérios para ver se é necessário o aumento de reservação mesmo da água e não abandonar práticas eficientes de menor custo, que são essas. Vamos correr para infiltrar água e ela abastecer o rio na seca até por baixo, que a gente não está vendo, mas está acontecendo? Isso precisa ser feito, precisa ser assumido. Bom, ação prática. Nós conseguimos, com parceiros, recursos financeiros para proporcionar a restauração de mais 100 hectares na área, em torno de 100. Vai ser um pouco menos ou um pouco mais. Então o proprietário rural só vai precisar estar com legalizado, com o seu cadastro ambiental rural já finalizado. É só nos procurar que nós podemos viabilizar recursos para restaurar mais de 100 hectares. Quem tiver algum conhecido, isso prioritariamente na APA, se a gente não conseguir a curto prazo na APA, vai para a bacia do PCJ. Sai da APA, eu estou concentrado, eu quero aqui. Eu quero pôr esse dinheiro aqui. Se não for aqui, vai para outro local, dentro da bacia do PCJ. E até a reserva legal pode estar incluso, porque tem um recurso que não é vinculado a TCRA, nada. É curso de investimento voluntário. Então a gente pode decidir que pode até ser por uma reserva legal, se for fazer juntar com 2 fragmentos interessantes, se for fazer um corredor com APP, a nosso critério técnico, mas até a reserva legal pode estar inclusa. Tá bom? Isso aqui nós não podemos esquecer, água é um direito básico do ser humano, não tem conversa de privatização aí de aquífero e tal, precisamos estar atento, tá? Todos têm direito, e é isso. Muito obrigado aí. Perdigão, muito obrigado. Pessoal, assim, a gente teve aqui uma discussão de um nível altíssimo.